Fala galera, tudo bem? Nós estamos começando aqui o Mag Talk, nós estamos aqui com um convidado muito especial, nosso amigo querido Tom Molinari, e a gente quer trazer aqui, realmente conhecer um pouquinho mais da vida dele, também conversar coisas muito relevantes para a nossa geração. Então eu queria desde já agradecer você, meu amigo. Valeu. Tamo junto. Tentar falar essas coisas relevantes aí que você tá falando. Vascaíno, Tom. É importante, já começou alguma coisa. Eu carrego a cruz no peito. Dentro e fora do gramado. Sim, eu amo a mensagem da cruz, tá certo. Boa. Já tá aí, então. E quero apresentar também o Diegão. Aí junto, Isso aí, Samuca. Fala, então, galera. Uma honra estar aqui com vocês. Pode puxar aí, meu amigo. Vai puxar, então. Ô, Tom, tem uma música sua que chama Maranata, que é uma música maravilhosa. E que aos poucos, assim, as pessoas, outros compositores, aos poucos, tem também ministrado sobre a volta de Cristo. Mas de uma maneira geral, você acha que ainda a gente quando fala assim no Brasil, a gente fala pouco sobre esse assunto e canta pouco sobre esse assunto? Aliás, a música é maravilhosa. Valeu. Cara, eu acho que eu compus ela em 2017, final de 2017. E era bem uma estação onde eu estava falando bastante sobre a volta de Jesus, meditando muito, estudando muito sobre isso. Estava sendo pauta das nossas reuniões de oração, estava sendo pauta dos meus estudos bíblicos devocionais. Então eu compus. Quando terminei de compor, eu senti Deus falando comigo. Cara, daqui 2 anos o Brasil inteiro vai estar falando disso. Rapaz, isso foi em 2017, você falou? Nossa. E aí eu guardei isso pra mim. Eu comecei a falar em alguns lugares assim, ó, a nova ênfase é Maranata. Não é a nova música, mas a nova ênfase, uma nova mensagem. Interessante que o Desescope desse ano foi Maranata, né? E sim, os meninos da One gravaram uma música que tá bombando, chama Maranata também. Sim. Muita gente falando sobre Maranata. A igreja fala pouco, mas a gente está começando a apontar para lá. Porque é uma urgência, uma necessidade. Então, quando a chuva está vindo, você tem que tirar a roupa do varal, senão vai se molhar. Então, assim, é iminente, a chuva vai vir querendo você ou não. Então, falar de Maranata é justamente falar da iminente volta de Jesus, cara. Ele está vindo mesmo. Eu tava brincando esses dias numa das pregações que eu preguei, não sei aonde, eu tava falando... Por aí. Por aí. Um dia desse aí. Tava falando, cara, minha avó falava, filho, cuidado, Jesus tá voltando. E não queimava, mano, não sentia queimar. Mas agora eu falo de Jesus voltando, cara, queima na hora, porque eu sinto que tá chegando mesmo. A própria letra, né, você fala, eu amo a sua vinda, né? Tipo, e você fala no tempo assim como se tivesse algo muito próximo, assim. Né? E o desafio, cara, é fazer com que a galera que está ouvindo a canção mude a mentalidade sobre a volta de Jesus. Porque Maranata é uma palavra hebraica que significa ele veio e ele voltará. Ele veio e ele virá. Então Maranata não quer dizer ora vem Senhor Jesus. Maranata quer dizer ele veio e ele voltará. Você sabia que existe um cumprimento dos judeus e eles falavam uns para os outros, Maranata, como quem dá tipo a paz do Senhor. Assim mesmo, né? Sabia disso? Não, isso aí eu não sabia, não é novo para mim, cara. Por quê? Porque a igreja do primeiro século ela cresce tanto entre os gentios que não dá mais para saber quem é o povo de Deus. Então como é que você cumprimenta para saber? Maranata. Se a pessoa responder Maranata, é porque ela recebeu Jesus. Sim. Uau. Poderosíssimo. Demais, cara. Revelador. O pessoal fala aí, hora né? vem, então. Poderosíssimo. Nossa, isso é demais. E criou esse negócio, o pessoal fala Maranata, hora vem, né? Sim, porque é uma expressão inclusive está na palavra de Deus isso. Maranata, não com essa nomenclatura, né? Mas ora vem Senhor Jesus é algo que está escrito. Já emendou, acabou que ligando o significado. Sim. E não é. Então, Maranata era um cumprimento, na verdade, que os judeus faziam para reconhecer entre os gentios quem era o povo de Deus. Então isso é poderoso porque isso é profético. Total. Isso fala de um estilo de vida Maranata, não mais uma canção apenas.
Isso fala de você andar por aí descobrindo quem tem o coração aceso pela volta de Jesus. Nossa. É maravilhoso. É uma iminência, né? Um senso de urgência. Então imagina o seu coração como estava, principalmente nesse momento que veio essa canção. Você consegue, assim, como que foi esse momento? Cara, a experiência que eu tive com o Maranata foi diferente de tudo que eu já experimentei. Por quê? Como eu disse, eu estava estudando sobre isso, estava lendo sobre isso, estava queimando sobre isso. E eu tenho lá meu home studio em casa e eu estava fazendo uma trilha instrumental, que é exatamente a harmona. Né? Você toca, além do violão, você Toco. teclado? Inclusive eu me formei em piano, não em violão, nunca estudei violão. Rapaz, hein? Violão é o meu instrumento principal, mas Você é formado não? eu estudei mesmo com um professor, inclusive minha professora era a Raíssa Juncker. Lembra da Raíssa? Ah, sim. Irmã do Igor. Do Igor? Ela era minha professora de piano lá no Cancion. Pô, toca demais. Muito legal. E aí, cara, eu fiz uma trilha e deixei assim, tava lindo, tava bem sentimental, assim. E eu fiquei olhando para aquilo, aí um dia, tipo, eu tava gravando um violãozinho, assim, que é bem a linha da guitarra hoje, que ela faz no Cordeiro e Leão. Se você for perceber, assim, lá no fundo tem uma linha de guitarra bem suave. Eu tava fazendo aquela linha lá no violão, assim, aquele andamento. E tava criando, assim, uma trilha e tava meio pronta. Cara, e eu fiquei olhando para aquilo, ouvindo, minha esposa dormindo já, minhas crianças dormindo. Eu senti de Deus, assim, eu senti uma coisa, assim, tipo, só dá o rec e grava. Uau, que legal. Só dá o rec. E pela primeira vez na vida nasceu o Maranata assim. Eu dei o rec, esperei chegar a parte A, porque quando você faz uma trilha instrumental, você pensa, né? Intro, Sim. parte A, só não tem a letra. Eu fui esperando chegar a parte A e eu comecei a cantar. Fluiu assim, tipo? O Redentor, Rapaz. maravilhoso. Como se já fosse uma canção. Como se já tivesse pensado já nela. tivesse tudo É o que eu pronto chamo de já. download, né? Você faz download ali na hora. Fez pluf, Total, play. né, cara? Brother, e aí eu terminei assim, eu parei, comecei a chorar, mano, ouvindo aquilo. E aí eu fui, dei o pause, já acordei a Nath, minha esposa, falei, cara, você precisa ouvir isso aqui. Ela, pelo amor de Deus, tá Que dormindo. legal. Eu falei, não, você precisa ouvir. Ela colocou o fone, assim, mó tipo desacreditada. Que droga. 2 da manhã. Acordou, né? Mano, quando ela ouviu, ela começou a chorar, brother. Que legal. Então, e aí a ponte, és perfeito, Jesus. Eu lembro que era um outro pedaço de uma outra coisa. Porque um dia eu estava ministrando numa igreja, lá em Taboão. Rola isso com você então também. Muito. Pega uns que tem a ver, obviamente, né? Sim, muito. Eu estava ministrando numa igreja lá em Taboão da Serra, e aí eu estava cantando uma música minha, chama Quem é como o Senhor, é antiga. E aí a ponte não, o espontâneo que nasceu dessa Naquele música dia. era: eu cantarei a canção que os anjos cantam, adorarei aquele que vive e reina. Só que a base harmônica é a mesma do És Perfeito. Então eu tava tocando e de repente eu entrei: És perfeito, Jesus. Nesse dia na igreja. Sim, sim. E a gente ficou 40 minutos cantando só esse perfeito Jesus. Em todos os Rapaz. Cara, imagina. Eu parei, larguei o violão. Imagina. Depois, aí deu tempo de eu largar o violão, ficar um tempo lá com Jesus, pegar o violão, tentar trocar de música, a igreja me pressionando, assim, só cantar isso. E eu lembrei dessa parte, que eu acho que eu tinha gravado, eu gravo tudo. Eu lembrei que eu tinha esse pedacinho no celular, e quando eu juntei, eu falei, putz, perfeito. É exatamente isso. E aí Foi nasceu o Maranata, cara. E eu acredito que até hoje é uma das canções mais preciosas pela temática. Sim. Não só pela harmonia, que eu acho ela linda, de melodia, harmonia. Sim, maravilhosa. Mas temática pela dela. ênfase, pela mensagem. E vou te falar, cara, a última canção que eu compus agora, eu compus ela numa quinta e eu gravei ela numa sexta. Você grava o quê? Quando você falou, eu gravei na sua casa. Não, aí eu gravei num projeto mesmo, tá? Ah, Já tá, nas tá. plataformas, já tá. no YouTube. Tá. Chama Eu Verei Meu Amado. Inclusive hoje eu gravei ela no IGTV lá, se for lá, tá lá. Ela fala da volta de Jesus também.
Porque é uma ênfase, cara. Não, várias Uma pessoas ênfase. têm... Esses dias o Marcos Verdade. Brunet me mandou mensagem, falou, mano, você tá compondo o tempo inteiro de Maranata aí, meu próximo disco vai chamar Maranata. Vamos trocar ideias sobre a volta de Jesus. E é ele que me falou sobre Maranata ser um cumprimento entre os judeus e os gentios. Cara, Foi ele que me muito disse legal, isso. Muito legal. Então meio que eu percebo essa movimentação global, Sim. né, uma necessidade de se falar sobre Maranata, sobre a volta de Jesus. Porque ele tá vindo mesmo, É sabe? impressionante quando você ouve a música mesmo, né? Na ministração, seja ao vivo ou se está ouvindo. Sim. Você tem essa experiência com essa atmosfera mesmo da volta de que Sim, cara, é sim. impressionante. Ó, e eu gostaria muito que quem ouvisse Maranata... Ouve aí. Pode pôr na edição? Pode pôr, Claro, né? claro. Então Mas tá eu gostaria liberado, né? muito que Ao quem vivo, né? ouvisse Sim. Maranata fosse batizado com duas coisas. Um senso de urgência, isso é natural. Você ouve, cara, você começa a ouvir falar da volta de Jesus, você já fica meio... Cara, preciso viver melhor, né? Sim, Preciso orar mais, sim, preciso, sim. né? Exato, preciso exato. Hoje pode ser o meu último dia. cria já né? preciso temor, orientar os né, meus cara? filhos, Temor. preciso, né? E a segunda coisa é não ter medo, ser batizado com uma paixão pela vinda de Jesus. Por que você Aí acha que que a tá o galera grande tem... lance. Que é muito... Não, pode falar. Não, Não, é isso mesmo. porque eu sinto isso que ao conversar sobre, eu já ouvi pessoas falando, meu, pelo amor de Deus, não fala desse assunto, não. Por que você acha que criou esse lance do medo? Tipo, é porque uns acham que a gente vai ficar na tribulação. O que é? Justamente por isso, por causa do pós-tribulacionismo. Eu creio que nós somos pós-tribulacionistas. Eu acho que a gente vai passar toda a tribulação. Eu também acho. Eu Sim, creio sim. nisso. Mas tem muita gente que não crê. O problema de não crer é que você pensa assim, Jesus pode voltar a qualquer momento. Verdade. Né? A gente tá pré-tribulação, certo? Se a gente tá Pior ainda, né? Já não sabe o que o cara... Então, se a gente está pré-tribulação, Isso mesmo. quer dizer que a qualquer momento Jesus Sim. pode voltar, se Sim. o cara estiver certo. Eu não acho que ele está certo, mas se ele estiver certo, qualquer momento Jesus pode voltar. O que gera no cara um problema teológico, né? Um problema certeza. soterológico, né, com relação à salvação, e um problema escatológico com relação à volta de Jesus. Soterológico por quê? Porque ele talvez seja arminiano. Então ele acredita que ele tem o livre-arbítrio de escolher a Deus Sim. ou não. Ou se ele é calvinista. Que ele Já acredita escolheu, que já foi- era. Já foi eleito, então Já tá. Já tá tudo uma vez separado. salvo, salvo para sempre. Sim. Então, assim, se ele é pré-tribulacionista, arminiano, ele tem muito medo, provavelmente, Sim. dos desdobramentos sobre a volta de Jesus. Porque ele está pré-tribulação, ou seja, Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu lembro. O cara tá vendo a vacina agora, fala, meu Eu Deus, lembro cara. Não, muito. nada como esse ano, né? Eu lembro muito da minha pré-adolescência, eu indo para a escola de manhã, muito cedo. Chegava na escola às 7 da manhã, então saía muito cedo. Voltava na hora do almoço, almoçava e aí sempre tirava aquele sono depois da tarde. Nossa, total. Depois do Globo Esporte... E aí o que Cê é acontecia, mano? Quantas vezes, mano? Porque eu fui criado num contexto assembleano, né? Minha avó assembleana, meus pais cresceram na Assembleia, depois saíram da Assembleia, mas tinha aquela raizinha, né? Então eu crescia nesse contexto pré-tribulacionista e arminiano, assim, até os dentes. Aí, mano, eu saía às vezes, a gente morava numa vila, e aí minha família inteira morava nessa vila. Então, às vezes, minha mãe não tava quando eu acordava. Ela tava na vizinha, que era minha tia. Já tá imaginando a cena. Eu começava a chorar porque eu achava que Jesus tinha voltado e eu tinha ficado, velho. Aqui a gente brinca, tipo assim, liga pro pastor Diniz, pai dele. Se ele tiver tiver, beleza. Se não, Você tá mano. aí, pastor? Aí imagina um dia que nada dá certo. Ô, você tem um filho recém-nascido e falou, tá aqui, tá, ufa. Mano, teve um dia desses que eu acho que uma das minhas tias morava numa rua assim, subindo. E aí minha mãe com todas as minhas tias dessa vila foram pra casa da minha outra tia, assim. Quando eu acordei de tarde, mano, não tinha ninguém em casa, ninguém. Misericórdia. E aí eu fui na casa das minhas tias na vila, assim, não tinha ninguém também. Eu falei, já era, mano, Jesus voltou. Eu fiquei. Agora tem que dar um ralo pra não botarem a marca da besta em mim.
vou estocar comida. Se eu tentar me matar, eu não vou morrer. Então, se eu jogar do terceiro andar, já vai estocar sal, açúcar. E aí já tinha visto os deixados pra trás, Vixe, 1, 2, mano. 3. Nossa. Mano, eu tava sob o medo lá daquele Você filme. já tava naquele período ali. Então a volta de Jesus acaba Isso sendo para mesmo. alguns, assim, que foram, na minha opinião, humilde opinião, foram solidificados numa teologia que não é uma teologia genuína, na minha opinião. Sim. Sim. Né? Não tô falando contra a teologia dos outros, só tô Gente, falando que eu não acredito. Galera sabe. Então, assim, geralmente é por esse motivo. Total, entendi. Mais um motivo, né, Samuca, da gente falar sobre isso, né? Com certeza, Gente, né, cara? Explorar ainda mais. Explicar, explorar e se apaixonar por Mas isso. também tem um segundo motivo, cara. Segundo motivo. Qual que é o segundo motivo? As pessoas não sabem a herança, a recompensa. Por elas não saberem a recompensa, elas vivem como se não tivesse a volta de Jesus. A falta dessa. Então, se eu falar pra você, mano, corre lá na esquina lá que tem R$1 milhão numa maletinha. Você vai sair daqui como Agora. louco, atropelando tudo. Custe o que Quebra as custar, você se joga dessa janela aqui lá embaixo. Sim. Nem desce a escada. Sem calcular os riscos. Sim. Né? E aí, trazendo para o contexto, É verdade. mano, você tá vivendo com a consciência da recompensa, você vive, mano, o tempo inteiro muito diferente, né, Tom? intencional. Muda completamente a forma. Não tem mais como eu viver alheio à volta de Jesus. Teve algum momento que se mudou essa chave pra você? Em algum momento você lembra? Daquele dia em diante foi o dia que eu... Até Não passou teve por um isso. dia, não teve um dia, mas teve uma fase. Uma fase de realmente estudar a escatologia. Né? Estudar sobre a volta de Jesus, bem simples, né? Não estou falando que todo cristão deve ser um perito em... Não, sim. Não, mas começar a estudar, cara. Faz sentido isso que a gente acredita a vida inteira? Faz sentido a gente acreditar nisso, continuar crendo? Faz sentido ter medo? E aí quando você é batizado por uma... Eu acho que assim, o primeiro ponto é você mergulha nas escrituras a fim de encontrar entendimento na volta de Jesus. Quando você vai descobrindo entendimento, você vai descobrindo paixão também. Porque Paulo largou tudo e falou, eu considero tudo perda diante do que está por vir. Tá ligado? Então, tipo, eu acho incrível que a igreja primitiva, se a gente quer perceber como que vive na iminência da volta de Jesus, é só a gente olhar para a igreja do primeiro século. Certeza. Por quê? Porque Jesus, ele fala para os discípulos assim, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder e depois vocês serão minhas testemunhas. Então tem Jerusalém em toda a Judéia. E ele vai falando algumas coisas e tipo assim, eu volto logo. Né? Tô voltando logo. Então, mano... Galera... Os caras, os discípulos e depois os membros da primeira igreja, eles pensavam, mano, a gente precisa... Jesus está voltando a qualquer momento. Verdade. Então eles, mais do que nenhuma outra geração, queimavam pela iminente volta de Jesus. Então o que eles faziam? Repartiam propriedades. Por quê? Porque, mano, se Jesus vai voltar daqui a pouco... Pra que eu vou... Se você tá passando necessidade... Milhares de anos, a igreja primitiva, e eles vivendo com esse senso de urgência, né, cara? Eu acho que é exatamente essa viver diferença. a Páscoa todo dia, sacou? Come rápido, não fica enrolando muito, porque a gente está saindo do Egito. Eu acredito que muda, né, Tom, até exatamente seu estilo de vida, como você falou, essa mudança de estilo de vida, de começar a encarar, cara, talvez se eu não falar de Jesus para essa pessoa, é a última vez que eu possa vê-la, muda completamente. Sim, eu tava, não sei se você já ouviu falar de uma cafeteria chamada Book Café, já ouviu falar disso? Não. Eles são uma cafeteria missional, tem no mundo inteiro. Um cara que fundou chama o irmão Yun. Dong Yun Lan. Eles são aqui, ele é missionário, né, coreano que veio pro Brasil e fundou o Verbo da Vida. Você sabe, a instância do Verbo da Vida, você sabe, é deles. Então você vai na cafeteria e eles são pré-tribulacionistas. Eles são meio aquela pegada do deixados para trás mesmo. Que quem for, os irmãos que forem deixados para trás vão ter que dar um ralo ali para fugirem e tudo mais. Então o que eles fazem? Eles têm essa cafeteria, que na verdade a cafeteria é a igreja. Então quarta-feira funciona estudo bíblico, domingo funciona estudo bíblico de manhã e culto à noite.
Eles são... E aí, todo ano tem uma conferência lá na Estância, Árvore da Vida, para milhares de pessoas do mundo inteiro. Eles ouvem 8 pregações, e dessas 8 pregações, eles têm 3 livros que nascem dessas pregações. Uau. E esses 3 livros, eles vão ler toda a igreja mundial dos caras vão ler os 3 livros o ano inteiro. Nossa. Então eles são bem bons assim na teologia, todos os irmãos assim, desde da criança até o ancião, todos estão na mesma página, assim, bem legal. Só que eles são muito radicais, porque eles são pré-tribulacionistas e eles têm várias visões que eu não concordo com várias delas, mas tipo, eu tava lá e lá em São Gonçalo tem uma, acho que você pode procurar depois, acho que aqui em Guarulhos deve ter, porque quase toda cidade grande tem. Sim. Eu tava lá esses dias, aí ele disse assim pra mim, irmão, ele gosta muito de mim, eu vou lá, a gente discute teologia, conversa pra caramba, é bem legal. E aí, cara, ele disse assim, irmão, nós não temos muito tempo. E eles já são radicais no que diz respeito à urgência, né? Sim. Eles falam assim, aí ele disse pra mim uma coisa que meio que deu uma aquecida no meu coração, que vocês vão entender já. Ele falou assim, não dá mais pra financiar um carro. Eu falei, Como assim, velho? não dá mais pra financiar uma casa. Jesus tá voltando. Aí eu tava com um amigo meu, que é um dos líderes da nossa igreja, a gente saiu de lá, e o cara meio assim, caraca. Choque, né? O cara tá levando a Saiu sério, mal, tipo né? assim, o cara tá sem carro porque ele não tem condições de comprar à vista e ele não vai financiar porque antes de terminar o financiamento Jesus volta, mano. Sim. É isso, é tipo, não é mais um conto de fada, não é mais uma realidade. Não, eles estão vivendo como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Você olha no rosto dos caras, assim, tem uma expressão de caraca, Jesus tá voltando. O propósito da vida dos caras total, cara. Aí eu falei pra esse meu brother que tava comigo, falei, mano, eu não concordo, acho que tem muita água pra rolar ainda. Mas... Eu acho que ou a gente vê Jesus velhinho, tá? Mas com certeza nossos filhos veem Jesus. Ah, você acha isso? Eu acho que não passa da geração dos nossos filhos. Eu acho que a gente não vai. Eu tenho essa. Eu acho que a gente não vai ter bisneto, por exemplo. Eu tenho essa sensação também. A gente pode ter neto porque na sobre geração do meu filho vai ter filho, né? Mas eu não sei, não tô aqui. Não dá pra. Não. Mas é legal. Eu tô lacrando, mas até porque não é pecado, né? Tentar discernir um dia da vinda de Jesus, mas eu acho. Pelos desdobramentos proféticos, eu não acho que a gente tem mais 60, 70, 80 anos, não sei. Tipo, mais um século, né? Aí eu disse pra ele assim, cara, eu não sei se esse cara tá certo, mas ele tá vivendo certo. Exatamente, Uau, hein? É isso aí. Eu acho que é aí que tá... Sacou? Exato. Tipo assim, eu discordo da teologia dele, mas ele tá vivendo certo. Jesus está voltando. Cara, é muito legal a gente falar sobre isso, né, Samuca? Assim, total. A galera que tá ouvindo não muda, não dá stop aí, não fica com medo, porque é um assunto que a gente precisa falar mesmo, assim. E quando eu tava ouvindo a sua música, me remeteu, assim, a gente falar um pouco e ouvir, né? Você que é um cara que hoje Deus tem... Hoje não, já faz um tempo. Quanto tempo de estrada já, Tom? 12 anos. 12 anos. Você começou... Você tem 30 e... 32, comecei com 20. Então... Começou... É que se a gente não falar a sua idade, parece ser mais velho por conta do seu conhecimento. Respeita, rapaz. Respeita o meu bigode. Você é novo ali. Não é, porque assim, a maneira... nós entendemos. A maneira como você fala e a profundidade, parece que você tem mais idade do que... Sim. Do que realmente... Meu e é muito legal. Ser um ancião. Por isso que eu já vive como? Mano, eu quero ser aquele coroa com os netinhos assim. Vovô, conta aí as histórias aí da tua época. Legal, e abriu vida. Ainda mais quem tem essa vocação do ensino. Aí a gente tava lá com o pastor Ademar hoje, né? Eu queria ser um pastor Ademar. A gente tava assim, que nem um menino. Eu queria ser um pastor Ademar. Pronto, mano. Eu queria ser. Tipo, sentadinho assim, já venceu já as paixões da mocidade, já. Não tá muito preocupado mais, mano. Você falou assim que o fantasma da soberba e do orgulho sempre rondam aqueles que trabalham ali principalmente quem trabalha com arte e tal. Cara, esses fantasmas te rondam ainda, cara? É uma coisa que ronda a gente. E se ronda, como é que você faz
E tá no livro, viu? Já tô fazendo merchan do Tesouro dos Atentos. E como é que você faz para combater? Porque, só esticando minha pergunta, você começa falando que provavelmente nós já fizemos ou fazemos coisas no reino de Deus para receber aplauso. Sim. Cara... Como que lidar com isso daí, né? Cara, porque na hora que eu li de verdade, mano, eu falei, nossa, meu Deus do céu, já fiz. Você começa... Foi fazendo check, né? Mano, eu falo assim, cara, puxa, eu já fiz com certeza pra receber um elogio. Vixe, mano. E eu não falo de cima de um pedestal, assim. Não, você dá o seu exemplo no livro, inclusive. Eu não falo de um lugar que eu já alcancei. Sim. Eu falo aqui, olho no olho, assim. Sim. Ainda luto contra orgulho e soberba. Porque eu tô sendo visto o tempo inteiro. O que eu faço, as pessoas ouvem, né? Copiam, né? O que eu faço, mano, se você não tá fazendo nada, você não tem do que se soberbecer. Sim. Né? Soberba só ronda quem tá criando. Sim. Né? Quem Preguiçoso não tem soberba, o cara tá fazendo nada. Precisa, né? Não tem nem o que. Ninguém, Tem nem estima. Vai ser soberbo pra quê? Como provar que o preguiçoso só roda no lado pro outro da cama. Cara, mas eu não vou fazer nada, ficar soberbo, mano. Então, tipo assim, soberba, cara, é inerente àqueles que estão produzindo. É isso mesmo. Todo mundo está produzindo, corre risco de ter soberba e precisa saber vencer isso. E aí eu digo que a única maneira de vencer soberba é você promover encontros com a humilhação. Encontros com a Como assim? Explica pra gente, como assim? Eu me humilhar, eu promover um evento de auto-humilhação. Não é de automutilação, Sim. não vou, obviamente, não vou arrear minha própria calça em público. Sim. Mas eu tô falando assim, eu me colocar... No lugar cara, de... eu ouvi uma história, eu não vou Isso é muito citar profundo, o nome cara. da pessoa, mas eu ouvi uma história, eu acho que tá no livro dela, eu acho que posso citar porque tá no livro dela. Ana Paula Valadão. Ela disse o seguinte, num dos seus livros, ela falou que uma época ela estava lutando contra aquela mentirinha branca, assim, que ela se aumentou. Você falou, tinha 3 pessoas, você falou, cara, tinha bastante gente lá, não sei o que. Nossa, muito sutil isso, velho. Muito sutil. Que a gente chama de pecadinho, quase nem trata. Né, tipo, você só dá uma valorizada, assim, né? Uhum. E aí ela disse que ela começou a ficar muito incomodada com isso. E ela falou, cara, eu preciso promover, no meu contexto, né, em outras palavras, preciso promover essa auto-humilhação. Então ela começou a se limar mesmo. Ela falava assim, numa rodinha. Porque aí, não sei o que, aí tinha várias pessoas. Perdão, eu menti. Tinha só 3 pessoas. E ela começou a ir amassando o orgulho, mano. Cara, poderoso, muito né? Bom, muito bom isso. Ela começou a ir amassando, assim. É muito sutil isso, não tem mano. lugar aqui. Total. Porque a gente quer se valorizar toda hora, né? E é muito sutil isso, coisa velho. de proveito é muito rápido, porque a gente não trata isso como pecado. Eu acho que é isso passou, que pega. foi. Né? Então, assim, você ser honesto é a melhor maneira de você tratar o orgulho. Então, por exemplo, se você falasse pra mim assim, como você falou, né? Como é que você trata isso, cara? Né? Você é um cara que viaja, você é um cara que tem música, você é um cara que escreveu livro, como é que você trata isso? Aí eu tenho 2 opções. Ou dizer o que eu disse, eu não falo de cima, eu falo daqui. Sim. Ou falar, Deus vai dando graça, não sei o quê. Sim. Valorizar, sacou? Mano, a única maneira de eu quebrar meu orgulho é dizendo que eu sou o que realmente eu sou. Nossa, mano. Então, se eu minto sobre o que eu sou, né? Se eu me coloco num lugar que eu não sou, eu tô só dando comida pro orgulho, pro soberbo, fala, cara, cresce, aumenta. E correndo os riscos como todo. E chega uma hora que a tua soberba tá tão inchada que você não tem mais como consertar. Você vira um ogro, você vira um Frankenstein, você vira um outro cara. E aí não tem mais como você ir dosando, ir fechando as torneiras, igual a gente tá fazendo aqui. Igual a gente tá falando aqui, né? Não tem mais como. Você chegou num lugar tão inflado que você vai ter que sustentar isso, porque você foi alto. Então aqui, ó, nesse ambiente aqui ainda, dá pra gente ir falando, cara, eu não sou bem assim. Não, eu sou o que realmente Deus disse que eu sou. Eu conheço as minhas limitações. Agora, como é que trata soberba, orgulho, de maneira ordinária, cotidiana?
é vivendo vida de família, vivendo Eu ia vida de falar igreja, isso, cara, vivendo discipulado ali, né? vivendo discipulado. Eu tô aqui ministrando, chego em casa, meu pai não tá nem aí porque eu fiz. Isso me trata muito, sacou? Meu pai é meu mentor, meu pai é meu pastor. Puxa eu chego vida. lá no domingo assim, dá vontade de falar, sabe onde eu tava ministrando ontem? Lá na tal. Seu pai nem vê no Vasco. Isso. Seu pai vê o Vasco também? Não, meu pai é flamenguista. Flamenguista. Ixi, velho. Família flamenguista, né? É, mas alguém tinha que Quem redimir. que... Ah, foi seu tio, né? Que você falou que Quem tinha. precisava nascer de Alguém novo? precisava vir e romper. Foi. Então imagina Não, isso. isso é Então muito meu louco, pai você falou, vai né? dar uma olhada assim, e aí filho, vamos almoçar aqui. Vou pra Já- casa dele domingo com a família, sei lá. Aham. Ele mora lá em São Gonçalo também? É, e tipo, mano, não tá nem aí, mano. Então isso, me também te torna coloca... também num ambiente seguro, Tom? Sim, isso me coloca no meu devido lugar, mano. Que legal, E, cara, No se lugar onde tem você pode uma... falar sem nenhum tipo de Se receio. tem uma coisa que a igreja é especialista em fazer, mano, é te colocar no seu devido lugar, brother. Tipo, ela não te potencializa, nem te minimiza, assim, não te coloca nem pra cima nem pra baixo. Ela te põe no seu devido lugar. No seu devido lugar. E o fato de você... Você pastoreia a sua igreja? Sim. Quantos anos? 1 ano e meio. O fato também de você hoje ser um pastor local também te deu essa... Muito. Essa Você bagagem. chegar lá, o cara lá que trabalha na mecânica Total, não sabe total. nem que você viajou, o cara sabe, Não ô sabe. pastor, tal, não sei o quê. Não sabe. Mano, e no início eu entrava em crise com isso. Eu pensava, mano, você tem que saber onde eu tava ontem. Tá ligado? Cara, Você não tá ligado com O quem cara que eu falou tirei assim, pastor, foto. tentei mano. te ligar, cara. Só que no final isso é Deus amassando. É isso, glória a Deus, Provérbios mano. fala, mano, assim Glória a como Deus, ferro afia o ferro, o irmão afia a face do outro Glória a Isso é irmão. maravilhoso. Além do seu pai, obviamente, você desenvolve outras amizades que te Com ajudam nesse certeza. processo. Minha própria liderança, mano. Minha própria liderança são homens que me honram, assim, mais do que eu mereço, mas não, desculpa a expressão, não pagam pau. Não me colocam no pedestal nunca, mano. Então, tipo, eu sou muito tratado pela igreja. Então, se pega um ministro legal, de mano. adoração que compôs uma música que legal. explodiu aí. Há 6 meses ele era um menino da igreja. Hoje ele não é um menino da igreja mais. Ele é um baita de uma referência, né? O cara não tem igreja, ele não aguenta Eu suportar acredito. os aplausos. O homem não foi feito para se colocar nesse lugar de aplauso. Sim. Com certeza. De verdade, o homem não foi feito. Toda vez que eu recebo um elogio assim, a pesado, galera também não sabe elogiar também. não né? um elogio de tipo, mano, Ô, mano, que você é uma bênção. bênção. Não, Caramba! toda vez que eu recebo uma parada, e olha que eu nem sou o mainstream, não me considero mainstream, mas toda vez que eu recebo um feedback assim agressivo, eu sinto como se aquele lugar não fosse meu. Não é tipo eu me colocando nesse lugar. Eu tenho um incômodozinho, É um negócio tipo, aqui, né? eu posso até gostar desse lugar e ir para esse lugar, mas não é meu lugar. Entendi. Então eu acho que quem recebe elogio e curte sabe lá no fundo que não deveria ir pra lá. Rapaz, que não deveria Eu Isso é acho. muito enganoso. Mas mesmo assim, né, você fala, Mas, a pessoa é. acaba abraçando isso, porque de alguma forma é o ego do homem, né? Eu Isso acho. leva- Cara, e isso é muito... Samuca, é assim... sutil demais, cara. E isso é muito bom a gente estar falando porque, de novo, volta. Não tem como. Eu tô um cara que, né, conhecido aí na igreja brasileira e fora. E, cara, assim, quando alguém que é da igreja local, como a nossa, e como outros estão ouvindo a gente, ouve a gente falar sobre esse assunto, porque parece que eu sinto que às vezes na igreja é o lugar que, sei lá, o cara aceita Jesus, aí o cara chega na igreja. E de repente o cara não tinha amigo, sei lá, e de repente na igreja ele é querido, ele aceita. Daqui a pouco, passa-se 5, 10 anos, o cara se tornou aquele religiosão que tá com a vida todo destruído, mas Sim. na igreja. Cara, e como é bom a gente ouvir isso, cara, assim. De A alguém- igreja exatamente é o Demais, relacionamento, velho. né, cara? O cara, poder que demais, existe nos relacionamentos. Poderoso E até demais. pegando esse ensejo, assim, voltando um pouquinho para a questão da música, né? A gente começou falando da Beber Maranata água aqui. O Diego foi até embora. Não, Não, beber água. Eu pegar uma água. que eu ia falar para você sobre a questão de composição mesmo, né? Porque hoje muita gente, eu vejo muitas pessoas têm esse desejo, né? Como é que flui com você assim a questão da composição? Você consegue discernir, porque a gente tem aprendido essa questão de canções que são para a igreja, canções que não são para a igreja. Como que se discerne? Como que funciona isso assim? O meu desenvolvimento de composição, minha jornada de composição, ela se dá na mesma medida
ou no mesmo, ou paralelo com a minha maturidade cristã. Vou te dar um exemplo. O início da minha jornada de composição eu era um menino de 14 anos no meu quarto, cantando o que eu sentia para Deus. Um menino de 14 anos não pode ter responsabilidade sobre uma comunidade. Não é da idade dele. Sim. Tá? Então o que eu estava fazendo? Eu estava cantando do meu amor por Jesus, da minha devoção. Você coloca isso no livro, inclusive, né? Um menino de 14 anos não deve... Ou esse cara é fora da curva, mas um menino normal de 14 anos não fala, a igreja do Senhor, eu preciso servir a igreja do Senhor. Sim. Não, ele tá no quarto dele, Tá aprendendo violão, tem... Sentimento puro, né? Conseguiu fazer 4 acordes assim seguidos com muita dificuldade. Sim. E ele vai expressar ali o que ele está sentindo para Deus. Sim. Essas eram as minhas canções. Aí eu começo a liderar louvor, né? Quando eu comecei a compor, eu não liderava música. Eu não ministrava louvor. Eu era um baterista da igreja. Eu comecei baterista. Batera também, velho? Aí, ó, já aí depois virei músico. Pelo menos eu comecei já na sabe. batera. Baterista, é verdade. Aí depois a gente vira músico. Os caras falam assim, a batera, tipo assim, tem um lugar pro ministério? É verdade, Samuca tocava na sexta-feira, né, Samuca? Sexta-feira, né, você tocava? Eu não posso falar aqui que tem uma batera top aqui, ó. Batera top aí, que é a esposa do... Sim, não, você quer abusador, é a esposa dele, né? Sim. Tá, ele ficou todo assim... Eu tocava de sexta-feira, Intimidade com Deus era o culto, né, eu lembro. E aí, cara, depois que comecei a liderar a adoração, percebi que eu precisava servir a comunidade com as minhas canções. Com o passar do tempo, aí a gente chega até no estágio de eu estar falando sobre uma ênfase global, que é o Maranata. Sim. Ou seja, eu saio de um menino que está cantando suas devoções, suas afeições a Deus, e termino, ou chego nesse momento da minha vida, onde eu estou cantando sobre a volta de Jesus, que é uma ênfase global. Todo um processo, Deus. Né? Então esse processo se dá na mesma medida de maturidade cristã. Então, assim, eu acho que o problema aqui, a conta que não fecha é meninos espirituais liderando igreja. Meninos espirituais liderando uma igreja em adoração vão trazer o secreto para a comunidade e vai dar errado. Entendi. Não traga o seu secreto para a comunidade. A tua comunidade não vai se identificar com o que você cantar. Cara, muito interessante. E você já viu isso? Já vi. Então, hoje, eu gosto de... Porque assim, eu estou funcionando hoje em 2 frentes. Eu percebi que existem 3 âmbitos na composição. Eu falo sobre isso, não sei se eu falo no livro, não sei. Eu já vi você falando naquele encontro que você até me deixou permitir, me deixou participar. Você teve encontro com os pastores, uma mentoria que pastores e mesa pastoral. Isso, que você até falou nesse dia que eu achei o máximo. Você falou assim: quantos pastores aqui dariam o microfone pro ministro de louvor, né? Tipo, só um levantou a mão assim, pô, como que... Mas você fala nesse então eu tenho 3 âmbitos na composição: do secreto para o secreto, do secreto para a comunidade, da comunidade para a comunidade. Do secreto para o secreto são canções que não podem ser cantadas na comunidade. Sim. É do meu secreto para o secreto de alguém. Mas você grava? Gravo. Tá. Então, é por isso que eu falei que eu estou funcionando em 2 frentes. Tá, entendi. Eu gravo, sim, mas eu não ministro em igrejas. Tipo a intimidade do pastor Cirilo. Então, você gravaria, mas não levaria para a conferência. Você gravaria. Eu acho que o problema dessa música não é a música. É que ela foi tocada em conferência, igreja, domingo. Sim. Isso é um cara no domingo, velho. Jesus, eu quero ficar contigo. Quero subir no seu colo. Quero caçar sua sandália. Aí você tem um cara lá que chegou a primeira vez, fala, como que é isso? Como que você é tem isso? todo esse entendimento até. Então eu não deixo, eu entendi o seguinte, e demorei a entender isso, que eu não posso não gravar as canções do secreto pro secreto. Por quê? Porque o brasileiro não tá indo pro secreto. Então eu tenho que dar um empurrãozinho com a música. Então eu digo, cara, vai lá pro secreto. Põe essa música no fone de ouvido e fica lá com Jesus. Cara, muito legal. Do secreto pro secreto, mas eu não canto isso na comunidade. Sabe? Só fazer uma pausa, desculpa, senão eu vou perder. Já que você está falando de secretário, a gente volta na composição.
Como que é o seu tempo? Como que você normalmente faz? Eu sei que não tem e nem tô falando pra você passar aqui a receita do bolo, que eu acho que é das coisas que mais você recebe de pergunta no seu Instagram, receita de bolo, mas como que é, cara? Assim, eu falo isso porque a palavra secreta nos últimos 2 anos tem sido assim falado bastante assim, né, em conferências e tal, e às vezes o cara chega na igreja devocional hoje isso, exatamente. Secreto, né? Que é exatamente. E a própria devocional o cara acha que é ler o Pão de Ato. Tô dando um exemplo, o cara que chegou hoje na igreja assim, como que é o seu assim, de forma breve assim, normalmente, como é que você Tá, o meu é muito dinamizado porque eu tenho 2 filhos pequenos. você é um de 4 e outro de 2 anos e 10 meses. Eita, Então, mano, é rock and roll o dia inteiro em casa. A gente sabe o que é isso. Então, assim, é muito Meu dinamizado. Deus. Tem dia que dá pra eu ficar 1 hora, tem dia que dá pra eu ficar 5 minutos com Jesus. Mas eu tenho entendido as disciplinas espirituais como 7 disciplinas que eu não deixo. Leitura das escrituras diariamente, oração intencional, oração em línguas, jejum, adoração, porque tem gente que não adora no lugar secreto. Ouve música e vai ler a Bíblia, isso não é adorar. Bota uma música e vai orar, isso não é adorar. Então eu descobri o peso, o poder da adoração em casa, sozinho. E vou te falar uma coisa, na maioria das vezes que eu adoro a Jesus, não tem uma música de fundo. Eu simplesmente começo a dizer sem quem instrumentos, ele é. só E tem outras curiosidades também, não toco no lugar secreto. mano. Não tem violão, meu violão tá guardado lá. Tem gente que faz isso Sim, e não, você maravilha. tá contando isso. Sim. Eu não Interessante. pego meu violão. Eu pego meu violão quando eu tô sentado no sofá vendo um filme. Eu pego no meu violão quando eu tô, tipo, quero tocar. Pega lá o violão. Mas se eu quero ficar com Jesus, eu não pego no violão. Cara, nem o interessante. fundo ali, nem aquele fundo. Pelo menos da sua experiência pessoal que você está falando, você acredita que tocando de alguma forma pode te dispersar? Ou não é? Pode dispersar e pode limitar. Limitar. Então, porque eu tô falando sobre 7 disciplinas que eu posso cumprir no meu devocional. Eu posso fazer oração intencional em português, oração em línguas, jejum, leitura da palavra, adoração. Adoração é um braço das disciplinas. E tem 2 também, outras 2. Contemplação e meditação, que é o que Davi pediu em Salmo 27:4. Que eu descobri uma porta assim que abriu para um lugar novo. Quando eu comecei a entender contemplação e meditação. Contemplação, basicamente, eu não faço nada. Eu só fico ali. O máximo que eu faço é dar uma oradinha em línguas, porque como minha mente não está entendendo, tá tudo certo. E eu tô só com Jesus ali. Sim. E eu tô pensando nele. Isso que é perguntar. O desafio maior é não dispersar. Sim. Né? E eu tô contemplando o Senhor. Contemplar não é enxergar. Contemplar é muito mais que isso. Né? Eu tô sondando. Eu gosto de usar essa palavra. Sondando o Senhor. E aí a contemplação e a meditação andam juntos. Porque quando eu tô contemplando, eu tô meditando. E basicamente na minha contemplação e meditação, eu estou pensando em Jesus enquanto eu vejo a sua beleza. É mais complicado explicar do que fazer. Não, sim, mas eu entendo. Na prática, é porque eu não quero que quem está ouvindo a gente, ou vendo, pense, putz, esse cara anda nas nuvens. Não. É tipo assim, é mais fácil fazendo. Não entendo. É mais fácil fazendo do que explicando. Tipo assim, fecha o olho, mano, vai pensar em Jesus e vai curtir o que você está pensando, sacou? Não, muito legal, acho importante assim, a gente falar sobre isso rapidamente, a gente estava de composição, né? Mas eu acho, até fazendo ainda um parênteses, que você vai voltar na composição. Você falou secreto, você falou secreto pro secreto. Tá. Aí você já Maravilhoso. É interessante que eu acredito que, acho que você deve ter imaginado que esse processo de contemplação aumentou conforme você foi conhecendo também as escrituras, a palavra. Total, né? Porque os 2 andam juntos. A minha meditação é baseada em talvez um versículo, um provérbio, um salmo, uma porção de Efésios, que eu amo Efésios, eu amo Colossenses.
Amo Efésios, amo Colossenses. Pra mim, 2 livros assim, animais, mano. Também. Então, às vezes eu pego Efésios 1, espírito de sabedoria e de revelação, e eu tô aqui, tentando descobrir o que Deus quer falar com isso. Nossa. E eu tô aqui meditando. Meditar é ocupar a mente com o que é de Deus. Isso é meditar. As religiões orientais roubaram da gente a meditação, né? Então as religiões orientais, a maioria deles fala sobre meditação. Esvaziar, né? Como esvaziar. Paulo fala aos filipenses como ocupar. É verdade, Ocupar tudo que é a mente. justo, Tudo que é justo, puro, né? que isso ocupe o seu pensamento. Então, cara, eu tô enchendo minha mente daquilo que é puro, aquilo que é santo. E aí, na maioria das vezes eu não percebo efeitos momentâneos. Eu só percebo os efeitos na hora que eu tô assim, ó, falando. Sim. Aí eu falo um negócio e falo, caraca, eu não sabia. Jorra o rio. Eu não sabia que eu sabia disso. É muito legal. Aí eu tenho certeza, não base bíblica, eu não tenho como basear biblicamente isso, mas eu tenho certeza no espírito que isso aqui que eu tô falando agora, eu peguei lá enquanto eu tava meditando. Total, com certeza. Cara, é muito legal. Anotou aí quem tá vendo, né? Anotou, né? Oração. Encheu-se pra derramar, né? As disciplinas aí, vai nessa. Mas voltando agora, né? Você tá falando. Sim, e tava na parte da... Secreto pro secreto, esse aí é pra outra de Aí, compreensão. né? secreto pra comunidade. Dá pra fazer isso? Dá. É só você compor no seu secreto, se importando com a comunidade. Pensando na comunidade. Tem um cara chamado Paul Baloche, você deve saber quem é. Paul Baloche é um dos maiores compositores de música cristã de todos os tempos, assim. Maiores de números de composição que tem aí, que a gente nem sabe que era dele, e maiores por relevância também. E ele diz o seguinte, que quando ele está compondo, ele está imaginando a igreja cantando o refrão. Uau. Então, as canções dele são tão poderosas porque são congregacionais a nível assim, a níveis As canções absurdos. deles foram Você fala no cantadas sentido de usar bonito. nós. Usar o nós, usar o plural, usar acordes simples, melodias simples. Então ele Fácil de imagina a cantar. igreja cantando. Uau. E ele diz o seguinte, que ele até faz assim, ó. Que legal. Quando tá compondo, Ele sabe? faz como se fosse pra o sacar ruído, né? assim o que Isso é é da tesouro, com- mano. Isso é muito Isso é bom. tesouro, isso é Isso é tesouro. muito bom. E aí tem da comunidade para comunidade, que para mim é a ênfase da próxima estação. É as igrejas nascendo, as canções nascendo da comunidade, de volta para a comunidade. Mas de uma forma intencional, se Então. tivesse a galera junto, por exemplo, nós três aqui. Não, eu tô dizendo na dinâmica da adoração. Ah, tá. Vou te falar, 95% das minhas canções, tô chutando baixo, eu acho, nasceram primeiro da comunidade. Rei da Glória, nós te amamos. Nasceu na comunidade, Rei da Glória. Tava tocando outra música, e aí emendei num espontâneo, e a igreja ficou cantando 1 hora. O Rei da Glória era um espontâneo, então. É um espontâneo. Aí eu peguei aqui, porque assim, eu penso o seguinte, se você cantou e a igreja ficou cantando literalmente 1 hora, eu não estou falando de literal, era carnaval de 2016, primeiro dia de carnaval. Nossa. No carnaval a gente arrebenta de tocar, né? Manhã, tarde e noite, manhã, tarde, noite, todos os dias. É verdade. Primeiro dia, mano, primeiro dia de carnaval, primeira música. O pastor tava orando para começar o culto. Eu só dei uma olhadinha para mim assim, tipo, pode ir. Eu tô dedilhando aqui e eu fiz assim. Rei da Glória, nós te amamos. Aí comecei. 1 hora, não cantamos outra coisa. Direto. 1 hora cantando isso. Eu tenho uma foto, toda a igreja, assim, umas 1000 pessoas de joelho, assim, tipo, como se Jesus estivesse no trono, mano. Absurdo. Que maravilha. E ali nasceu a... Aí nasceu na comunidade, certo? Sim. Não tem como dar errado. Sim. Porque nasceu da comunidade. Aí o que eu faço? Volto pra casa, termino a canção Sim. e devolvo pra comunidade. Como é que eu sei que vai dar certo? Já deu certo, já nasceu lá. Tudo que nasceu ali. Muito legal. Agora, Tom, Essa Muito sensibilidade. louco, né? Demais, cara. Demais. agora aí tem uma outra coisa interessante que eu queria jogar. A maturidade também da igreja, vamos dizer assim, no sentido de responder a essa adoração. Você acha que tem a ver também com uma música sair da comunidade, a igreja de uma... A igreja ali, a comunidade, né?
de uma forma unânime, tem que estar na mesma pegada de conhecimento, de maturidade, pra ficar 1 hora cantando o Rei da Glória nós te amamos? Então, Ou você acha que foi uma coisa mesmo daquele dia mesmo? cara, eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais esse assunto, porque já que a gente está falando tanto de assuntos de composição, de liderança de adoração, eu vou falar só um pouquinho sobre isso, cara. Porque assim, eu preciso alertar os ministros de louvor da nossa nação. Por favor, então. Porque a igreja sempre quer adorar. Eu descobri isso, cara. Eu descobri que a igreja sempre está faminta por Jesus. Só que tem algumas circunstâncias que fazem com que a igreja não responda. Quando eu era menino no sentido de maturidade espiritual, Sim. eu descia de uma ministração bravo, brother. Bravo. Eu já chorei de raiva depois de ministração, porque eu pensava, essa igreja não flui, essa igreja não adora. Queria matar a igreja. Queria matar a igreja. A gente tem um episódio que posso fazer um parênteses com um amigo querido. Né? Ele estava naquele momento ali, tinha acabado de sair do secreto, né? Tava pais e filhos no encontro de adoração. Quantos vieram aqui para adorar a Deus? E a galera não vinha. Aí eles, vieram nada! Mano, isso aí virou meme, isso já faz meme. Vieram nada, é muito bom. Certamente ele vai ver. Virou uma brincadeira, a gente. Vieram nada, não vieram. Vieram nada, acabou com. Aí tipo. Murchou, né? Mas enfim. Não, meu pai sempre dizia para eu não brigar com a igreja. Não briga, eles não merecem. Então eu ficava meio em silêncio, tentando resolver ali, no grito, né? Vamos adorar, não sei o quê. Mas não ofendia a igreja. Só que eu saí de lá muito bravo. Só que eu descobri uma coisa. O Tom de 2021 daria um tapa na cara do Tom daquela época. Falaria, moleque, a culpa é só sua. Imagina, cara. Você é moleque. A culpa é só sua. A igreja quer adorar. Só que você não deixa. Entende? Então você falou assim, será que tem a ver com a maturidade da igreja? Mano, essa canção nasceu, Rei da Glória, numa igreja que eu nunca tinha subido, mano. Eu não sabia quem era aquele povo. Sim. Sabe? Eu não tenho a mínima ideia. Eu vou em muitos lugares, cara. Cara, acontece isso muito, mais do que vocês imaginam. Chego no aeroporto, aí o pastor da igreja pediu pro ministro de louvor me buscar para ter um tempo, né? Entre o aeroporto e o hotel, entre o aeroporto e a igreja. Meia horinha ali. Cara, vai perguntar tudo pro Tom lá. O cara, visivelmente o ministro tá tipo ali, enviado pelo pastor para me buscar no aeroporto. Só que aí tem uma hora que ele sente um pouquinho mais de liberdade. Mano, isso acontece muito. E ele fala assim, Tom, só queria te dar um alerta, assim, que minha igreja é muito ruim de adorar, mano. Cara, minha igreja não é se espanta não. Falou pra pessoa errada, né, mano? Não se espanta não, mano. Minha igreja, cara, é difícil. Aí eu falo sempre a mesma coisa. Não, mano, Deus é bom, vai dar certo. Vamos adorar Jesus junto lá e tal. E aí o cara fica, não, eu só tô te avisando pra você não tomar um susto lá, né, e tal. Mano, e algumas vezes, pela glória de Deus, pela graça de Deus, mano, sério, não tô me soberbecendo, não. Mano, o pau quebra num nível que, mano, o cara mais frio da igreja tá pendurado no ventilador, assim. E aí eu dou uma procurada, assim, lá de cima, no cara, né? O cara dá aquela olhada, assim, tipo, o que tá acontecendo? Duas coisas estão passando na cabeça dele. Mano, isso tá acontecendo aqui, brother. Como é que pode? E eu tô te falando que em muitos lugares as pessoas não conhecem minha música. Então, tipo, não é tipo, mas sua música também já tá conhecida. Não, em muitos lugares as pessoas nem conhecem. Sim. Então, cara, o cara fica louco. Aí no final ele vem e fala, mano, o que aconteceu? Como assim? E eu percebo que a culpa é só desse cara, porque a igreja sempre queria adorar. E aí o cara, por falta de maturidade, de liderar a adoração, cara, eu preciso aprofundar ainda mais isso aqui. Nós viemos de uma estação lá nos anos 80, 90, uma estação tão genuína, tão preciosa e importante no que diz respeito à liderança de adoração, que o Brasil bebeu tanto dos Estados Unidos com Ron Kenoly, com tantos irmãos que lideravam, né? Levanta a sua mão, faz isso, vai, vamos cantar. E a igreja lá junto, assim, no mesmo ritmo, no mesmo lugar que o ministro.
E aí eu vou te falar que a adoração extravagante, e aí vocês sabem do que eu tô falando quando eu falo de adoração extravagante? Sim. Aquela estação da adoração extravagante. Ali de 2000, ali, a partir de 2000, 99. Um pouquinho antes de 2000. Me marcou profundamente, eu não tenho o que reclamar. Eu não tenho. Mas a gente precisa pontuar uma coisa. Tirou a responsabilidade do ministro liderar a igreja. Porque Cirilo virava as costas para a igreja e falava, não sou eu, você não veio por causa de mim. Faz aí o que você quiser. Os mano lá do... Sim. Sabe? Aí a gente começa a ver todas Sim. múltiplas... Faz aí o que você quiser. Aí... Todo mundo virava, né? Os músicos viravam. Não os músicos viravam. Aí na falta de referência de liderança e adoração, a igreja fica perdida. Só que isso varreu o Brasil e é a última referência que a gente tem de adoração. Depois virou uma bagunça o Brasil. Exatamente. Né? Eu estava falando ontem. Até é isso que eu falei, até então depois você vê hoje... depois virou uma bagunça. Ou era prosperidade, sim, ou era a versão da Hilson. É verdade. Porque o Brasil não produziu, Betel, né? não produziu muita coisa. Ficou um hiato aí, né? Sim. Então, tipo, agora, a última lembrança que a gente tem de adoração é com os caras que viravam as costas e não lideravam a igreja. Sim. E agora como que você vê essa geração? Então, agora, aí que vem, aí os ministros dessa geração, eles reforçam essa mensagem. Com bom coração, não tô falando que é com mal. Não, claro. Com bom coração eles reforçam. Você não veio me ver, você não precisa de mim, você pode fazer sua própria adoração. E eu acho que você não pode fazer sua própria adoração em público. Você precisa fazer a adoração da igreja. Cara, tem lugares que eu vou ministrar, que aí o salão tá aqui, né? Vamos supor que esse aqui é o salão. Aí as cadeiras estão aqui assim, e aí tem um espaço lá atrás, grande. Aí os caras saem daqui, vão lá pra trás, ficar em posição fetal, assim. Mano, no microfone eu digo, volta. Você não tá no teu quarto, não. Vem para o meio da comunidade, porque você tá com a igreja. Cara, e só um parênteses, rapidão. Isso que você tá falando é tão profundo, né, Samu? Porque nessa época gerou uma geração que estavam ali, a gente era dessa geração, de adolescente para juventude, de uma soberba, inclusive. Então, tipo assim, o cara, sei lá, fazia isso, metia a bandeira. Então, ele se achava o espiritual e você que não fazia isso, tipo assim, você... Ou reforçava várias deformidades emocionais, o cara. Então, sim, em vez de levá-lo pro trono, levava... Exatamente. Enfim, você tem uma série de... Nossa. E aí, cara, eu acho que a nossa galera, a nossa geração, os ministros, eles ainda reforçam isso. Então, se você chama... eu tenho lidado semanalmente com turmas de adoração, né? Legal. É uma das coisas que a gente mais faz com o Marco Flash. E eu pergunto, o que é liderar a adoração para vocês? E, mano, as respostas são as mais bizarras que eu já ouvi, assim. Tipo, fala uma. Tipo assim, liderar a adoração é fazer com que a igreja cante as suas... fique no secreto. Cara, tem umas coisas assim, distorcidas, tipo... Mano, meu secreto é segredo. Sim. Você sabia que segredo, a palavra segredo em espanhol é secreto? Não secreto, sim. O Samu já foi pra Espanha. Ou seja, se é segredo, é secreto. Sim. Se é secreto, é segredo. Sim. Eu não posso abrir a porta do meu secreto para todo mundo ver. Né? O que é da intimidade, você sabe que é uma anomalia moral você fazer sexo com sua esposa em público. Sim. Da mesma forma, você não pode abrir a porta do seu secreto e falar, aí, olhem para mim, olha eu no meu secreto com Deus. Então é isso que tem acontecido. Eu estava falando com o Samuca hoje. Tem muita gente muito famosa, que é adorador. Ok, adorador. Mas eu não acho que um adorador tem permissão para liderar a igreja do Senhor em adoração. Eu acho que um líder de adoração tem autoridade para liderar a igreja do Senhor em adoração. São duas coisas completamente diferentes, né, Tom? Falando até antes de prestar um serviço ali, né? O cara precisa entender exatamente, isso, né? É um trabalho. É um trabalho. Por isso que eu falo para os ministros, não feche o olho, não se disperse. Você mesmo, as músicas, você constantemente está trazendo, vamos lá, galera, vamos lá, por favor. Tá? Vem cá. Você, vem pra cá, tá indo longe, não é lá não, é aqui. Sacerdócio. Então, que é uma coisa que eu acho que a adoração extravagante tirou.
Não há adoração, não há as figuras, mas a onda que roubou da gente os líderes de adoração pastorais. Os líderes de adoração que arrebanham. Que legal. Então, Até de formação. se levantou os líderes de adoração proféticos. Os caras descalços, os caras com a bandeira do Brasil, os caras com chofar, os caras de costas, Místicos, né? os caras místicos. Eu tenho um problema, brother. Meu maior problema... Tem história. Tem história. É que a gente começa a lembrar pra falar, velho. Você vê. Meu maior problema com líderes de adoração é misticismo, brother. Você precisa ser prático na tua liderança de adoração. Que legal, cara. E ótimo. o legal, assim, Isso é maravilhoso. quem acompanha o Tom, não por muito pouco, ou que veio na quarta-feira aqui, eu não sei quando que vai passar no... Naquela quarta-feira. Naquela quarta-feira, Daqui um ano tá. Dia 21. Dia 20. Que isso é muito legal. Eu falo assim que me ensina muito também, porque a gente tá aqui passando também por esses processos, aprendendo, reaprendendo, né? A gente teve o privilégio de ter os reciclando a visão, né? O pastor Ademar fez, a gente aprendeu muito. Mas o que eu acho legal, Tom, assim, isso não tira o fato de... Porque eu já pensei isso, já foi um pensamento meu. Tipo assim, se eu ficar muito atento, pode me tirar o meu quebrantamento. E não tira, porque eu percebo que, por exemplo, você é um cara que... E aí é uma coisa que eu particularmente gosto muito de lágrimas, né? De chorar. Inclusive a pastora Edmel um dia falou que o choro não quer dizer que você está arrependido. É verdade. Mas é a mudança de atitude. Porém, assim, eu acho que a lágrima ali naquele momento que você tá... Eu sou muito tocado, cara. Assim, eu percebo que tipo, isso não te tira isso, né? Não. O fato de você estar com o olho aberto, tá prestando atenção na banda, tá prestando atenção na igreja. Sim, tá que você está interagindo. Eu já achei. Há muitos anos atrás eu falo, mano, se eu ficar muito assim, nos meus 30 minutos, 20 que seja, eu vou... E não, né? Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, potencializa, porque você ganha um senso de responsabilidade a partir do discernimento. O discernimento é a capacidade de enxergar espiritualmente, esse é o discernimento. Então, quando você está liderando a igreja e que você ganha essa responsabilidade, essa galera é minha agora, eu estou liderando esse povo, então eu não tô emancipando a galera, eu estou trazendo elas para mim. Se eu tô aqui... Mano, se eu tava ontem naquele palco de vocês, é porque eu tenho um serviço. Eu não posso ser chamado lá do Rio de Janeiro para vir para cá, para falar agora cada um faz o que quiser. Agora cada um ministra aí para Deus do jeito que quiser. Eu não posso, eu tenho uma missão. Eu vim com uma missão. Ou quem veio aqui para adorar? Vieram nada. Não veio, vocês não vieram. Se tivesse worship feio nessa época aí, nossa, ia entrar, mano. Isso é maravilhoso. Aliás, né, worship feio foi... Mas você sabe que uma coisa interessante que você está falando, maravilhoso, né, essa conversa aqui, esclarecedora também. Demais. Porque hoje você vê a geração, hoje muito sem referência. Sim. Né? Aquilo que você falou, houve um gap, uma lacuna aí. E dentro disso, o perigo que você vê dentro disso e, na verdade, o que nós precisamos, né, até para a gente poder restaurar isso, né, em relação à adoração. Porque eu vejo que, querendo ou não, vamos supor, o avião ele está voando, né? Sim. E a gente tem que entender que, assim, o que o Espírito Santo tem falado no seu coração em relação à adoração, Tom, até mesmo para a gente ajudar essa geração a... Hoje se confunde muito a questão de sucesso com visibilidade, com agora eu vou poder gravar a minha música, sabe? Tem muita coisa aí, né, nesse processo todo. Verdade. E eu vejo que são muitos perigos, cara, que rondam a igreja brasileira. Desde aquilo que faltou de identidade, né? A nossa identidade só talvez importar, né? Trazer tudo de fora. Desde também aquela coisa de confundir sucesso ministerial e agora essa questão dessa lacuna que... Da facilidade que hoje tem de gravar, né? Isso, de tudo, de visibilidade, de como chegar, sabe? E agora que você falou, dessa lacuna também de falta de referência. Então, quais são os perigos que a gente precisa prestar atenção dentro disso que o Espírito Santo falou? É muita coisa. Eu fiz várias perguntas. Não, mas só finalizando a sua pergunta, no livro você coloca uma frase que eu achei legal, que assim, a fama
a fama de uma música pode vir... A fama pode vir de uma música oca, desprovida de Deus. Olha só. Eu disse isso. Você escreveu isso lá, velho. Tá lá, velho. Você estava fazendo igual as frases do Chapolin. Ele, nem só de pão... uma andorinha só. O cara mistura, né? Mas cara, é poderoso isso. Cara, se Deus falasse pra mim, ó, agora acabou, não tem mais nenhuma música no Brasil. E é você que vai ter que reformar tudo agora. Por onde eu começaria? Eu começaria pelos pastores. Eu não começaria pelos músicos. Por quê, Tom? Porque eu acho que a responsabilidade de uma igreja adoradora é do pastor e não do ministro. Caramba, agora é o Brasil aí, o Brasil. É forte, tá gravado isso aí. Puxa Isso é vida. profundo demais, hein? Eu começaria dos pastores. Por quê? Porque, Meu Deus. primeiro, a adoração não prepara para a palavra. É a palavra que prepara para a adoração. Segundo, quanto mais a gente valoriza um ministro de adoração como um ministro que está auxiliando a gente na formação da comunidade, a gente ganha na qualidade da própria comunidade. Então, qual que é o problema aqui? É que eu pego um ministro de louvor e peço para ele fazer escala, escolher as músicas e tocar domingo. E vamos que vamos. Faz escala, pega as músicas, toca domingo e vai para sempre assim. Eu preciso, como pastor da minha igreja, eu preciso ter uma consciência da cultura de adoração. Se eu não tiver, não adianta, brother. Ó, tem muitos alunos. Mas o pastor precisa ser músico? Não, de maneira alguma. Só que tem muitos ministros que eu dou aula, que eu ensino meus alunos, que os caras têm um coração em Deus, tem fome de reformar a cultura de adoração da igreja. Mas, mano, o pastor não tá nem aí pra nada. E de verdade... O cara tá com a visão correta, né? E de verdade, eu falo pra ele, você não vai poder fazer nada, brother. Se teu pastor é o cara que briga pra você cantar prosperidade, bênção financeira, mano, isso. ou você, Tá no coração ou você do obedece o cara, ou No você coração. vai procurar uma comunidade que você vai poder cantar sobre Jesus e construir uma comunidade cristocêntrica. Então eu preciso, como pastor, ser o primeiro líder de adoração. Não no que diz respeito à música, mas que diz respeito à mentalidade de adorador. Na uma prática. igreja adoradora, na prática. Na prática, como eu que preciso cuidar do ambiente da adoração. Eu preciso pelo menos dizer, isso aqui nós não cantamos. Prosperidade, bênção, Deus vai remover não sei o que, Deus vai levantar. Nós não cantamos isso aqui, nós precisamos cantar sobre Cristo, evidenciar o Cristo. Discipular os músicos. O pastor precisa discipular os ministros de louvor. É o pastor que tem que fazer isso. Não é outra pessoa. Porque eu, como pastor, pego você e falo, agora você está levantado como pastor de adoração. Dá um jeito aí nessa igreja. Só que você não está bebendo de mim. Eu tenho que dizer para você, ó, mano, você está responsável por pastorear a igreja na adoração, certo? O meu coração com relação à adoração é esse. O pastor deve ser um conhecedor da adoração. Rapaz. Não como música, não como Não, sim. Como pôr Jesus no centro, como Sim. devoção a Cristo. Porque assim, o assunto da adoração é muito mais amplo do que a gente tem que estar falando aqui. Exatamente. Então não dá para eu vir lá e voltar na teologia da adoração desde o início, mas de cara eu já digo, o pastor precisa ter essa missão. Segundo, ele precisa discipular os músicos. Terceiro, ele precisa capacitar músicos. Você fala agora na parte técnica ou na parte da palavra? Palavra. Vai fazer o curso tal, vai estudar. Palavra, Vai... porque ele capacita... Eu acho que você deu um exemplo muito louco ontem a gente conversando nesse sentido, né? Você pega um cara que ama a palavra... você fala Ele esse na curso, teologia. né? E do violão, vai no curso de violão. E aí Que ama a adoração, vai pra fazer Do violão. Você não capacita o cara. Você só está empurrando ele para a fogueira. Até porque, como você também falou nos cursos, o cara que está ministrando louvor, ele fica pelo menos ali 20, 30 minutos com o microfone da igreja, né? Quase o mesmo tempo da palavra. É muito importante, né? Então, tipo, o que acontece no final das contas é que a reforma da cultura da adoração não está na adoração, está na palavra. Que tremendo. Isso mesmo. E a música, ela tem o poder de contar a história de uma igreja, né?
de uma geração justamente por causa Cara, não tem a menor dúvida. Você está formando tua comunidade com tudo que você está cantando. Isso é bom para alguns, ruim para outros. Cara, isso é incrível. Não tenha dúvida. Não, mas eu só tenho X minutos. Você está formando. Tudo que entra no microfone, sai no PA, entra no ouvido do povo, está formando o povo. Nossa. Então, de verdade, você pega um cara e fala com eles 10 anos sobre prosperidade. No final dos 10 anos, o cara é um cara ganancioso, que só pensa em bênção financeira. Claro, a prosperidade não é a prosperidade bíblica, a prosperidade pejorativa. Sim. O cara vai ser um ganancioso, arrogante, que não dá o dízimo, que não sei o quê. Por quê? Porque, cara, ele aprendeu isso 10 anos. Você só falou isso durante 10 anos. Exatamente. Então, qual que é a única maneira de a gente reformar nossa cultura de adoração? Perceber que os frutos só vão ser vistos daqui 10 anos e eu preciso falar a mesma coisa todo dia. Cara, isso é maravilhoso. Aí você fala... Como você quer que a igreja viva um nível de quebrantamento e não fala da obra da cruz. Porque você não pode pedir para ninguém se quebrantar. Exatamente. Você não persuade ninguém a quebrantar-se. Você não convence ninguém. Ninguém. Não é a gente. A não ser que você apresente o Cristo a quem ela deve se quebrantar. E aí se não canta exatamente isso, você também não vai levar as pessoas a vida. Mano, eu não consigo ver uma ministração do pastor Ademar e não chorar. Por quê? Porque ele evidencia Cristo. É verdade. Só tem Cristo, não tem Ademar. Só tem Cristo na ministração do Ademar. Isso é muito poderoso, mano. Isso é poderoso pra quem tá vendo a gente da igreja do Brasil, do mundo, sei lá. Cara, isso é muito... E demora, é um processo, né? Processo. É um processo que... Processo que não deve ser observado na estética. Então, por exemplo, um carinha chegou pra mim esses dias, um aluno chegou em off. Tom, cara, eu sou de uma igreja histórica, tradicional. E eu tô tentando, cara, reunir a galerinha e a gente tá tentando mudar a adoração da nossa igreja. Eu falei, como? Aí ele disse, a gente tá tirando as músicas da harpa e a gente tá pondo Alessandro Vilas Boas, a gente tá pondo Brunão. Eu disse pra ele, não vai dar certo. Você não vai conseguir mudar a adoração da tua igreja. Ué, mas por quê? Porque você tá mexendo na estética, mas a igreja está oca. É verdade. Você está mudando a roupa da igreja. Sim, mas o interior continua o mesmo. Né? Então, por onde você começa? Pelo ensino. Ensina. Se um pastor que está me vendo agora, está ouvindo isso, que deseja mudar a cultura de adoração, deixar a igreja mais cristocêntrica, mais apaixonada por Jesus, não pode mudar as músicas. Não pode falar, igreja, você tem que se quebrantar, você tem que conhecer Jesus, você tem que fazer... Não, tem que ensinar. Faz workshop, faz mentoria, faz conferência, lê livro com a igreja sobre adoração, mexe no entendimento da igreja. Verdade. Muito legal isso, cara. Muito. E isso vai mudar a cultura, né? Porque a adoração é resposta. Eu termino essa compreensão dizendo, a adoração é uma resposta. É verdade. Se a adoração é uma resposta, ela é a resposta ao quê? A adoração é a resposta ao quê? A adoração é uma resposta à palavra. É por isso que é a palavra que prepara o homem para a adoração. A palavra entrou nos ouvidos, mexeu na mente, foi pro coração, subiu pro coração e saiu pela boca como adoração. Maravilhoso, cara. Se ele está ouvindo uma coisa que não é bíblica ou é distorcida biblicamente, ele não entendeu, não sentiu, não encheu o coração, por isso que ele fala não tem fundamento. Sabe porque ele não vai adorar o que ele não conhece, né? Mesmo que seja mesmo que é bíblico. Mesmo que seja bíblico. Sim. Não basta ser bíblico. Interessante, há uns anos atrás eu falava, tem que ser bíblico. E hoje eu falo, não basta ser bíblico. Você precisa entender o que você está cantando. Total. Uma compreensão, né? É muito pedagógico, muito didático, né? Enfim, ô Samuca, eu não sei nem quanto tempo a gente... Eu acho que aqui a gente... Eu posso mudar fazer uma pergunta? Sim, dependendo que horas que nós estamos aqui. São 7h04 desse dia que a gente está gravando. O brother fez assim, ó. Ele fez assim? Ele é o... Se ele fez assim, mano... Se ele fez assim... Ele falou assim que já acabou a bateria. Ele falou assim, ó... Não tá gravando, não vai falar. Parou uns 40 minutos. Não, mas são duas, rapidinho. Uma
No seu Instagram, uma vez um dos seus filhos fez aniversário, você colocou o Milagre bem, né? Benjamin, milagre. O que tem um rolou? testemunho aqui que rolou. Dúvida minha, assim, não é nada... Quer dizer, é bem isso, porque pode te curar, servir como uma semente de... Cara, ele nasceu prematuro, né? 6 para 7 meses. Nasceu com 1 quilo. Tipo assim, muito debilitado mesmo. Foi em 2016. Ele nasceu no dia 1º de dezembro. A gente só saiu no meio de janeiro do hospital, da UTI. Nossa. Até o último dia, a doutora geral lá da UTI neonatal, ela dizia pra gente: até o último dia, até o dia que ele tiver alta, ele corre risco de não viver. Jesus, amado. E a gente ficou, cara, Natal daquele ano, Ano Novo daquele ano, aí. na UTI, olhando ele na incubadora. Meu Deus. E aí, cara, foi muito difícil, mas foi um testemunho incrível, assim. Cara, eu não sei se você já teve oportunidade, espero que não, de entrar numa UTI neonatal. Graças a Deus, né? Terrível, um ambiente assim de muito medo, porque a incubadora do bem era a primeira. Aí tinha lá a plaquinha 1, aí tinha uma do lado aqui, 2, 3, 4, 5 e 6. Cara, nos 47 dias que eu fiquei na UTI junto com a minha esposa, 47? eu tava aqui com o bem, daqui a pouco o bebê do lado morria. Meu Deus. E teu bebê tá aqui. Meu Deus do céu. Loucura, brother, loucura. Não dá nem pra imaginar. Assim, Loucura. E aí, tipo, cadê o... Faleceu. Tipo assim, pouquíssimos bebês tiveram alta no tempo que a gente ficou lá. E, cara, a gente começou a ver, assim, o bem todo furado, muitos acessos. E muito debilitado, tipo, mano, a perna dele era isso aqui, velho. Muito assustador, até eu tenho muitas fotos, muito assustador, mas eu comecei a perceber que a gente ia lá e a gente começava a orar em línguas, tipo, muito, o tempo inteiro orando em línguas. Você e tua esposa? Eu não podia entrar com minha esposa, né? Ela entrava primeiro, ficava lá umas 2 horas, eu ficava lá fora, aí depois a gente revezava, e aí a gente... eu ficava lá e olhando pra ele e orando em línguas, E tem um vídeo no meu Instagram, cara. Quem quiser achar vai ter que rolar muito pra baixo aí. Lá pra 2016, lá. Lá pra 2016. Tem um vídeo no meu Instagram que eu começo a cantar Senhor Te Amo. Eu coloco assim a câmera, coloco a mão assim, porque a incubadora tem dois negócios pôr a mão, né? Uhum. Você podia pôr a mão depois de ter esterilizado tudo. Você podia pôr a mão e ficar fazendo carinho assim. Nossa. E aí experiência, né? eu pus uma mão, fiquei fazendo carinho na mãozinha dele assim. E aí com o celular gravando na outra e cantando. Os teus olhos me viram. Nossa, meu Deus do céu, velho. Em secreto fui criado. Você é louco, mano. Os meus dias contados. Cara, quando eu entro no como são. Eu já tô aqui mostrando. Se liga nisso. Quando eu entro no como são. Preciosos. Eu tô arrepiado aqui, teus pensamentos por mim. Mano, bem faz assim, ó. Dá uma olhadinha, dá uma risada. Assim. Risada, brother. Nossa. Mano. Aí eu naquele dia entendi. Demais. Esse cara vai ser um testemunho, mano. Olha. Todas as enfermeiras do neonatal foram no aniversário de 1 ano dele. A gente orou por elas. Algumas receberam Jesus. Todas elas diziam, cara, o Benjamin tem uma coisa diferente aqui, mano. E a gente percebeu 47 dias assim de muita presença de Deus ali. Às vezes a gente não sabia explicar. Enfermeiras estão acostumadas a lidar com criança, assim, interessante que ela abria, assim, ele fez cocôzinho, aí levantava, tirava os acessos, assim, de qualquer jeito, mano, eu via a agulha saindo, assim, e pegava, assim, igual um boneco, assim, ia lá e limpava e trocava. Cara, com bem, elas olhavam pra ele e choravam, mano, e pegavam, assim, com cuidado. Eu falava, caraca, o que elas estão vendo no meu filho, mano? Assim, Sabe? E, tipo, ele
hoje ele é 10 centímetros maior do que uma criança normal. Uau. Não teve Hoje ele tá com nenhuma 6. sequela. 4. Oh, perdão, 4, anos. né? Os que né? Agora, né? 2016 para 4. Sim. Final de 2016. É. Ele fez 4 agora. Cara, hoje ele Deus, é muito esperto, assim, e é um milagre. É um milagre, O João, depois dele, é um milagre também. Ah, você é o João? O meu tem o João Miguel. O meu é só João. É. E o João também é um milagre, porque a placenta da Nath ficou muito comprometida. Aliás, o útero da Nath ficou muito comprometido mesmo. E a doutora disse, vocês não podem ter outro filho. Depois do bem. Vocês não podem. Ou vocês adotam, ou vocês ficam com o Benjamin mesmo. E aí eu falei, cara, mas a gente quer muito um filho, né? Enfim, nem tentamos, depois de meses que o Ben tinha nascido. A Nath descobriu que estava grávida de novo. Ah, então a diferença... Ah, você falou antes. A diferença é 1 ano e 4 meses. Nossa, então, cara. tipo, não lembro quantos meses a gente descobriu, mas o Ben era pequenininho ainda, assim. Já veio outro testemunho. E já veio, e foi uma gravidez complicada, Legal. porque a gente tinha que ficar de olho, né? Indo no doutor para ele olhar na ultra se estava tudo bem, porque basicamente, eu não sei explicar o nome da doença, mas basicamente a placenta da Nath, ela não estava conseguindo receber nutrientes, então ela estava murchando. Isso podia esmagar o bebê. Meu Deus. Então a gente tinha que ficar de olho. Cara, a Nath com 9 meses, ninguém foi para 9 meses. O Ben nasceu com 6, o João com 8. Mas a Nath Ben nasceu com 6, então. a Nath com 6 meses de gravidez não tinha barriga. Parecia que não estava grávida. Por conta dessa questão. Então isso atrapalha a criança ter oxigênio. Eu não sei, alguém pode estar vendo, a gente vai saber melhor do que eu tô falando. Mas basicamente foi isso, cara. Então foi um milagre mesmo. E essa tensão, ou a tranquilidade ou a tensão também foi a mesma, foi diferente Cara, a Nath, quando soube que estava grávida, repousou. Então a gente dormia no 2º andar. Entendeu que ela mudou pro 1º. Fez dormindo no todo... sofá. Ficou tranquila. Você falou do... uma coisa puxando, mas prometo que essa aqui... Eu tinha outra, mas eu falo. Vambora, até a hora que der. Você eu tô falou boa. de oração em línguas. Por quê? Assim, qual que é... Até pra galera que nem todo mundo tem o mesmo entendimento, assim, né? O que você... orar em línguas promoveu ali... Eu não acho que a oração em línguas iria promover algo ali, assim. Mas eu acho que a oração em línguas é um dom de edificação própria. Ou seja, eu estou orando em línguas para crescer no discernimento, crescer na sensibilidade, crescer na autoridade, crescer na unção, sabe? Então eu gostava de orar em línguas ali, porque eu sentia que eu tirava o ouvido daqui, começava a pôr o ouvido lá, entendeu? Eu começava a tirar os olhos daqui, começava a pôr os olhos lá. Então isso que fez com que a gente andasse, mano. De verdade. Eu não acho que a gente suportaria, porque foi muito forte. Os processos de ver muitos desdobramentos, assim, a doutora vindo todos os dias com péssimas notícias, assim. Imagina. Deixava a gente muito aflito. Pô, 47 dias, não é? Cara, 4, né? Não são 4. Mano, você passa uma semana no hospital já parece uma eu não pude parar de viajar. Eu ia te perguntar isso, cara. Eu cancelei uma viagem só. Nossa, meu Deus do céu. No dia seguinte, depois que ele nasceu, eu cancelei. Ele nasceu num dia, e nesse dia a gente não sabia que ele ia nascer, porque a gente ia no doutor lá para ultrassonografia, e ele falava, dá para esperar mais uma semana. Tipo, tentando empurrar a gravidez mais pra frente, né? Sim. Até que chegou um dia, ele falou, não dá mais pra esperar, vai ter que ser hoje. Assim. Não tinha o que fazer. E eu viajava na sexta, era uma quinta, eu viajava na sexta. Velho. Aí eu fui, liguei, graças a Deus, o pastor é meu amigo. Cara, pelo amor de Deus, fica tranquilo, precisa da gente, a gente tá aí. Mas eu precisei continuar viajando porque era a minha renda total naquela época. Hoje eu tenho outras coisas, mas naquela época era a minha única renda, então... eu não deixava de viajar. Cara, e foi um esticar, assim. Pra mim, eu estiquei muito espiritualmente de subir para liderar a adoração. Imaginando isso. E não pensem que eu subia, porque assim, o cara tá ouvindo a gente pode pensar, poxa, mas é mercenário, subiu só por causa do dinheiro. Deveria ter parado pelo filho. Não tem a ver com isso.
eu sinto que eu subia por um propósito, assim, sabe? Deus estava promovendo algo em mim. Dentro de você, né? Deus queria me Eu imagino que me aquilo dá- derramava de Mano, uma intensidade. pelo amor de Deus, quando a gente subia para ministrar, era Eu poderosíssimo. imagino. Nossa, Poderosíssimo. e quem é pai, assim, a gente é pai, tem um monte de pai assim, a gente... Cara, primeiro que eu fico imaginando, assim, você chegando no aeroporto pra ir e mano... Tudo, né, cara? Acho que todos os momentos ali. E quem tá assistindo a gente também, se fosse outra profissão, você não ia poder estar lá todo dia também. Então por que o cara não pode tocar também? Tem nada a ver isso aí, né? Não, mas é verdade, que a gente tem um negócio... Sim. Comprou a briga, hein, brother? Não, mas tem que ter esse... Não é, o povo de Deus é tipo assim, você é... tem que pensar... mercenário. Agora, se o cara fosse, sei lá, mecânico, ele ia parar um dia, mas não ia ter que trabalhar. Tem pelo trabalho como, do cara, e né? eu sustento tudo Não isso. tem nada a ver. Enfim, né? Cara, Mas poderoso eu demais estiquei isso aí, né? muito, Mas como porque, Deus cara, a cuida. gente ia tocar assim, Você é eu te louco. amo, eu falava, ó, o Ben tá internado na UTI. Podia, por exemplo, você tá cantando, podia já não estar lá, por exemplo. E quantas pessoas, Nossa. mano, foram curadas, foram tocadas. Quantos filhos foram curados com o meu testemunho de... Um testemunho que ainda nem tinha Se acontecido. concluído. Eu tô aqui, mas estava meu filho tá acontecendo lá. os milagres. Eu recebi vários. Tipo, Imagina. quando eu cheguei em casa, meu filho tava bem. Tipo, vários. E meu filho não tava bem. Meu Deus do céu, velho. Então o meu filho tá bem e o meu não tá. Então, tipo, sabe? Mas eu sabia... E isso é uma vida sacerdotal. Mas colocar no meio ali. É tipo, mano, eu vou me pôr aqui pra sofrer em prol dos meus irmãos, sabe? Meu Deus, cara. É isso. Esse é o verdadeiro sucesso, né, do Ministério de Cristo, porque Isso. até aproveitando esse gancho aqui, sobre uma vida sacerdotal, eu lembro que você contou um episódio muito interessante, né, um momento onde realmente havia uma projeção exponencial do ministério que o Senhor tinha dado para você na época do Dunamis. Né, e você estava ali a canção, inclusive, Santo Espírito, né? Santo Espírito, estava acabando de assim explodir no Brasil, né? E nesse momento houve uma decisão sua pela vocação. Como é que foi isso assim? Eu achei incrível assim essa. Foi uma transição muito brusca, né? Deus me tirou do lugar onde eu estava. Eu e a Nath, a gente já estava casado, ainda não tinha o bem. Deus me arrancou assim bruscamente do lugar onde eu estava com uma palavra. Eu lembro que eu estava ministrando no palco e eu ouvi uma voz assim, cara, acabou o tempo aqui. E eu comecei a Aqui você fala geograficamente? Você estava em outro... eu estava aqui em São Paulo. você estava aqui em São Paulo. E Deus falou, é tempo de voltar. Voltar pro Rio. E aí eu falei, cara, foi a decisão mais difícil até agora, assim, na minha vida, porque eu amava o lugar onde eu estava, eu amava as pessoas onde eu estava. Eu queria ficar para sempre no lugar onde eu estava. E quando eu... Nossa, que difícil aí. Eu confesso que eu fiquei Tinha os uns brother, meses... tinha os brother da resenha, já tudo ali. Eu confesso que eu fiquei Você é uns louco. meses assim... Ah, Deus, tá falando sério mesmo? Até que eu viajei com a minha esposa. E aí a gente teve todas as palavras que a gente precisava. E foi muito difícil, assim, mudar, mas não teve muito tempo de pensar, não, assim. Quando Deus falou, é agora, acabou. A gente recebeu essa última palavra numa terça, na outra terça a gente já estava lá no Rio. Nossa, muito rápido. Muito rápido. Mas você nem tinha falado com o seu... Em uma semana você teve que falar com o seu pastor aqui, pastor, ó, Deus falou comigo. Ou já vinha já preparando? Eles já meio que Entenderam. sacavam e eu só fui lá e disse, olha, Deus está falando para eu ir. E eles não tiveram muito o que fazer. E eu sinto que a grande sacada, não quero me ater muito aos detalhes, mas a grande sacada de ouvir uma palavra como essa é que para toda palavra existe uma prova da palavra. Então, você decidiu sair daqui e ir para ali, quando chegar ali, você vai se arrepender no primeiro momento de ter feito isso. E você vai lembrar que Deus mandou. Você vai lembrar da palavra. Então, eu acho que a grande sacada... celular é esse, o celular, gente. Desculpa, viu, no fundo musical dessa. A grande sacada, acho que o grande princípio aqui é que você precisa de uma palavra para transicionar. Sim. Por quê? Porque
toda transição vai ter a prova lá na frente. Meu Deus. Vai ter o dia que você vai falar, cara, não era pra ter feito isso, velho. que eu fiz? Aí na hora, o que a gente fez? Anotou, registrou, gravou, mandou por e-mail, fez tudo possível para gravar essa palavra. Porque toda vez que a gente falava, cara, a gente fez tudo errado, não era para fazer isso, só dava o play e ouvia a profecia, assim. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Então a gente tá certo, vamos embora. Quantos anos se passaram já dessa... Passaram-se, foi início de agosto de 2015. Já passou um tempinho já. 6 anos. 6 aninhos. Quase 6 Vai pra anos. 6 aninhos, 5 aninhos e... 5 anos. Tá feliz, então? Deu tudo Meu certo? Deus, olha aqui onde eu tô, né? Então eu acho que eu hoje colho frutos da minha decisão. Hoje, se você não fosse para essa área, né, como ministro, louvor, até curiosidade, tá? Eu entendo que, obviamente, que a vocação de Deus, a gente tem que estar no lugar certo, mas o que você faria, assim? Se eu não fosse líder de adoração, seria pastor. Se eu não fosse pastor, seria líder de adoração. Cara. Jogador do Vasco? Cara, então, olha, brincadeira. Do jeito que estão as coisas lá, eu daria um jeito lá, naquele ataque. Ali é ataque cardíaco, né? Cara, mas eu jogava basquete, né? Não sei se vocês sabem. Eu cresci jogando basquete. Você tem 1 metro quanto? Você é alto? 1,90. Eu não sou tão alto pro basquete, né? Mas naquela época eu jogava basquete. Cresci jogando basquete escolinha e tal. E aí, lá em São Gonçalo, tem um campeonato de... Aqui deve ter também, né? Interescolar. Sim, a gente tem as Olimpíadas aqui colegiais. E aí é bem sério lá, porque os olheiros vão para ver os garotos e tudo mais. E eu tava jogando handball com o meu colégio contra o colégio que eu tinha feito escolinha a vida inteira. E aí a gente perdeu de lavada. Mas eu não sabia que enquanto a gente estava perdendo de lavada, porque era um colégio muito forte. Daqueles que dão bolsa, e tem time de disputa brasileira. Né? Federado, né? E aí, enquanto eu estava jogando, era capitão do time do lado de handball do colégio. O meu técnico com o técnico desse time estavam armando um teste para mim no basquete da cidade. No time de basquete da cidade. Nossa. E aí eu passei nesse teste, comecei a jogar basquete. Isso um pouco antes de vir para São Paulo para estudar. Poxa, olha, a gente tá de trás para frente, né? Eu vim em 2008 para São Paulo, para estudar no Instituto Cancion. Essa é a próxima pergunta. 2008. Hoje era mais ou menos no final de 2006. Uns 19 anos, uns 20 anos. Quando eu vim? 20 anos. 20 anos. Quando eu joguei no time, eu tinha uns 18. Então você já estava assim, bem envolvido. Se desse certo, você... Então, eu estava no time. Aí eu entrei no time, comecei a treinar. Sim. E aí, só que uma semana antes de eu entrar, terminou as inscrições pro Carioca. Eu ia jogar o Carioca de basquete. Olha isso. E aí eu fiquei indo com o time, viajando com o time, Rio de Janeiro inteiro. Só que eu ia meio que pra estar junto. E aí eu ficava ali no banco, mas não com roupa de jogo, porque eu não podia jogar, porque não estava inscrito. Mas o treinador já me considerava do time. Você era o que? Armador? Que você era ala? Naquela época eu era ala. Hoje eu seria um armador, pelo meu tamanho. Mas você assiste? Você é de assistir NBA? Quando dá. Eu gosto de assistir, mas eu quase não tenho conseguido. Você falou... Eu sou LeBron. LeBron? Eu sou LeBron. Não importa o time dele, eu sou... E agora o Lakers está mais forte, de contratar uns caras mais... Anthony Davis. Cara, e aí eu... Gosto do Franca. É verdade, sua família, né? Natal, né? E aí, cara, eu comecei a treinar, e aí comecei a perceber que meu coração estava sendo inclinado pro ministério. E aí eu saí, cara. Rapidão que, assim, você então tava no Rio e vem pra cá em 2008, fica quantos anos? Você só volta em 2015? Não, dois. Tá. Aí eu fico 2 anos, que é o estudo, volto, 2010, fico 2010 a 2012 lá no Rio, conheço minha esposa nesse período, a gente arma pra casar assim, bem rápido, porque eu tava apaixonado e porque eu sabia que ela era a mulher da minha vida,
E aí, Em 2000, faz esse assunto. em 2012, eu recebi um convite para vir para São Paulo. E aí eu cheguei aqui em maio de 2012. De uma igreja, você recebeu um convite de uma igreja? De uma igreja barra movimento, que era o Dunamis, né? Ah, tá. E aí eu cheguei aqui dia 2 de maio de 2012. Só que meu casamento seria em novembro de 2012. Então eu fiquei morando aqui na Atilá, a gente meio que à distância preparando o casamento. Voltei em novembro, casei e a gente voltou para morar aqui em São Paulo. Deus. Loucura. Loucura. Cara, sensacional, Samuca. Eu ficaria aqui, não sei nem, faz mais de uma hora que a gente tá aqui, eu ficaria... Total. Tem tanto assunto, cara. Tem muita riqueza, né, cara? Você vai conversando. Mas eu não tenho dúvida que quem tá ouvindo a gente no podcast ou vendo no YouTube, né? Cara, isso foi muita riqueza aqui, cara. Muita riqueza, mano. Que bom. Você gostou, Tom? Eu gostei. Eu acho que eu gostei. É porque você imagina que vai ser uma coisa na hora que você vê, você se vê, né? Você fala, nossa, tava barrigudo, ninguém me falou. Nossa, é 4 câmeras, cara. Tava sentado estranho no meio disso. Eu tô estranho. Essa camisa aqui falaram que é do Augustinho Carrara. Mas... Não, mas tá legal. Homenageando é bonito. Felipe Tá com Mateus. violão, tá... É bonito. Eu usaria. Ah, tá. Eu tenho certeza. Felipe Eu também Mateus. usaria. Nosso amigo que tá lá em Recife. E como que acaba isso? A gente acaba assim, então. Agradecer o Tom, né? Isso aí. Você é o... Opa. Ih, caraca. Tá bom. Obrigado. De nada. De nada. Queria... Bom, você que acompanhou a gente, realmente falamos de muitas coisas assim, mas eu pegar essas riquezas, para mim foi muito, muito especial também esse papo, muito legal. E que você continue acompanhando a gente também no nosso canal aí, se inscreva, fique ligado no nosso podcast. Compartilha, né? E compartilhar também, né? Se inscrever no canal, enfim. Mas queremos agradecer ao Tom. Obrigado, Tom. De nada. Tamo junto. velho. Vamos juntos. Na humildade. Depois pra parte 2. Deixa todas as suas... O arco e flecha, o endereço, tal. Tom Molinari em tudo. Né? Tudo que Facebook, YouTube, tudo que você quiser. Instagram. E Arco e Flecha no Facebook. Arco e Flecha TV no YouTube. Arco e Flecha _BR no Instagram. Aí lá tem os cursos, mentorias, tem tudo que tudo você lá. quiser. É isso aí. Tamo Valeu. junto. Isso aí. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, gente.